Depois do sucesso inicial dele como chefão da Chrysler Motors, Lee Iacocca acabou deixando de aprender. Então, ou seja, existem pessoas que aprendem, mas também abandonam esse instinto do aprendizado. Então, essas pessoas têm um mindset de crescimento, mas também podem deixar de desenvolver esse mindset de crescimento. E aí acabam caindo na vala do mindset fixo mais uma vez. E como isso aconteceu? Como ele, esse chefão da Chrysler, ele deixou de aprender? Ele continuou a produzir sempre os mesmos modelos de carros, só com uma pequena mudança ou outra, aquele negócio bem superficial que não fazia diferença nenhuma. E infelizmente, eram os modelos de carros que ninguém queria mais. Enquanto isso, as firmas japonesas estavam ali repensando completamente qual deveria ser a aparência dos automóveis dali pra frente, como eles poderiam arriscar algo novo, trazer algo novo pro mercado. Resultado, os carros japoneses rapidamente conquistaram o mercado e a Chrysler teve grandes dificuldades nesse período. Os CEOs se veem constantemente diante dessa escolha. Olha só, eu faço o que eu quero na minha empresa ou eu faço aquilo que a empresa precisa para continuar no seu trajeto, no seu percurso de crescimento? Olha só, palavras do Michael Jordan. Errei mais de 9.000 cestas e perdi quase 300 jogos. Em 26 diferentes finais de partidas, fui encarregado de jogar a bola que venceria o jogo, o arremesso final. E eu falhei. Eu tenho uma história repleta de falhas e fracassos em minha vida. E é exatamente por isso que sou um sucesso. Mindset fixo, mindset de crescimento, você vai entender tudo isso agora nesse episódio que tá começando aqui no Resumo Cast. Inovação, negócios, desenvolvimento humano. Não é só um resumo de livro. A equipe de leitores mais crítica do Brasil vai trazer agora grandes ideias para empreendedores. Você está na 3ª temporada do Resumo Cast e dentro de alguns minutos vai se tornar um ser humano melhor. Imagine a seguinte situação. 2 empreendedores, 2 negócios diferentes, e eles têm uma grande oportunidade à frente. Fazer o seu pitch de negócio para um grande investidor. O primeiro empreendedor é Bruno, o segundo empreendedor é Carlos. Mas acontece que o investidor disse um grande não para esses 2 investidores. Eles foram rejeitados, Bruno e Carlos. Bruno pensaria e reagiria da seguinte forma: quem é esse cara para falar não para mim? Ele nem olhou no meu olho direito, não viu meu currículo. Certamente eu sou muito melhor do que essa empresa. Eles que saem perdendo. Por outro lado, Carlos pensaria e reagiria da seguinte forma: que oportunidade maravilhosa de receber um feedback tão apurado e específico de uma pessoa tão competente. Tenho certeza agora do que preciso fazer para voltar aqui mais uma vez e da próxima vez ser aceito. Bruno, então, com esse pensamento e com essa resposta, com essa atitude, vira as costas para o investidor e nunca mais volta a falar com ele. Por outro lado, Carlos, naquele momento, pede uma dica para esse mesmo investidor. Por favor, será que você poderia, embora eu respeite muito a sua opinião, me dar algumas dicas de como é que eu posso melhorar? Será que existem alguns livros, cursos ou o que quer que seja que eu possa fazer para uma próxima oportunidade, eu espero que seja aqui ou qualquer outro lugar, eu possa ter mais chances de ser aceito? Depois de vários anos de pesquisa, a PhD Carol Dweck identificou que Bruno é um empreendedor que tem um mindset fixo. Por outro lado, Carlos é o tipo de empreendedor que tem um mindset de crescimento. O livro Mindset, a nova psicologia do sucesso, foi publicado em 2006 e logo se tornou um grande best-seller. A autora é a PhD e professora na Universidade de Stanford, Carol Dweck. Ela é considerada uma das maiores especialistas do mundo quando o assunto é personalidade, psicologia social e psicologia do desenvolvimento. E vamos logo, estamos aqui, eu, Rafael Pires e também o Arnaldo Neto, vamos com a nossa ideia central desse livraço. Vamos lá, Rafa. Eu sou Arnaldo Neto, diretamente do Rio de Janeiro. Eu compartilho agora com você
a minha ideia central desse livro que eu captei dessa obra incrível da Carol Dweck. A autora nos apresenta, ao longo dos capítulos, 2 tipos de mindset, o fixo e o de crescimento. Segundo ela, o mindset de crescimento é o que devemos buscar e temos ao longo do livro diversos exemplos de como fazer isso, seja no trabalho ou na vida pessoal. Ligando minha nave por aqui em São Paulo, eu sou Rafael Pires e, na minha opinião, a ideia central desse livro é que grande parte do que você acredita ser a sua personalidade, na verdade é gerada por esse tal de mindset, que pode te beneficiar ou te prejudicar, tanto pessoal como profissionalmente. Esse grande best-seller está recheado de lições que vão te ajudar a reconhecer o mindset que está orientando sua vida nesse momento, compreender como isso funciona na prática e também te ajudar a entender o que fazer para mudar isso. E Arnaldo, não temos como começar esse episódio hoje sem falar primeiro o que é mindset fixo, o que é mindset de crescimento, o que é isso tudo? Vamos lá, Rafa. A autora deixa muito claro no livro, desde o começo, que ela vai abordar 2 mindsets diferentes e opostos. O mindset fixo e o mindset de crescimento. O mindset de crescimento é o que nós, empreendedores, seres humanos, devemos buscar, e o mindset fixo é aquele do qual devemos fugir ou ao menos tentar controlar, deixar um pouco mais ameno realmente. Vamos lá, o que é o mindset fixo? É quando você acredita que as suas qualidades estão printadas na pedra. Você escreveu na pedra suas qualidades e você não consegue mudar. Aquele famoso, eu nasci assim, eu vou crescer assim, eu vou ser sempre assim. A autora traz no livro uma passagem, realmente uma explicação bem completa. Ela fala o seguinte: acreditar que suas qualidades estão presas na pedra, que aquilo não vai mudar, o mindset fixo, cria um tipo de urgência para que você tenha que se provar de novo e de novo. Então, se você é inteligente, você tem que o tempo todo provar que você é inteligente. Se você tem uma certa personalidade, você tem que o tempo todo afirmar aquela personalidade, assim como sua moral, seu caráter e por aí vai. E ela dá um exemplo do colégio, né, que era uma professora, a senhora Wilson, que acreditava que os alunos com maior índice de QI seriam os alunos que no futuro se tornariam os maiores expoentes, os melhores profissionais. Então, esse é o mindset fixo, quando você acredita que você nasce de um jeito e você vai continuar daquele jeito. Quando uma professora acredita que os alunos que chegam com o melhor QI vão ser os melhores. Quando alguém crê que só porque a pessoa tem um determinado talento mais apurado para aquela área, aquela pessoa vai naturalmente, automaticamente ser melhor do que as outras. Mas existe outro mindset no qual não é tão preso, tão determinado assim, que é o mindset de crescimento, que é o mindset do empreendedor, o mindset do leitor, que acredita sim que pode até existir uma certa predisposição para uma coisa ou para outra, mas que no fundo, o que realmente vai fazer a diferença e vai te tornar realmente com sucesso um expoente, vai ser a sua capacidade de aprender, a sua vulnerabilidade de admitir suas eventuais falhas, se abrir para o mundo e progredir consequentemente. Esse é o mindset de crescimento, o mindset que nós do Resumo Cast influenciamos aí e esperamos que todos vocês tenham. Eu imagino que tenha sim, já que você está aqui agora abrindo a sua vida para um podcast. Então, a autora termina um pouquinho essa fala falando por que perder seu tempo tendo que se provar o tempo todo do quão bom você é, se você pode realmente estar melhorando. Por que esconder deficiências ao invés de superá-las? Por que buscar parceiros e amigos que vão sempre ficar ali só te elogiando, ao invés de procurar parceiros que vão ali realmente te desafiar para crescer? E por que buscar aquela verdade passada de experiências que você já conhece, ao invés de buscar experiências que possam realmente aumentar o seu conhecimento? Bom, se você se identificou com o mindset de crescimento, estamos juntos. É o mindset que temos no Resumo Cast. Mas se você também se identificou com o fixo, escute esse episódio com muito carinho, que eu tenho certeza que ao final dele algumas coisas vão mudar. Eu entendo também mindset fixo
como zona de conforto. A gente fala muito sobre zona de conforto, que é aquele tipo de pessoa que não arrisca alguma coisa nova, não aprende alguma coisa nova, nunca sai ali da sua caixinha. Então, percebo que a autora, ela deixa isso bem claro no livro. Pessoas de mindset fixo, elas ficam ali acomodadas na sua zona de conforto. Já pessoas de mindset de crescimento buscam desafios, elas vão atrás de desafios. Ou então, quando os desafios acontecem, elas enxergam todas essas adversidades e desafios sob o prisma do aprendizado e sim do crescimento. E uma coisa que eu acho que é importante falar, uma frase que eu aprendi desde então, nunca mais esqueci, que as coisas não acontecem comigo, as coisas acontecem para mim. Então, eu vejo o mindset fixo e o mindset de crescimento nisso tudo. Quando eu falo, poxa, de repente, digamos que eu tô aqui no meio do trânsito e o pneu do meu carro, ele furou, né? E aí eu posso perguntar, poxa, por que isso foi acontecer comigo bem agora, né? No meio de uma viagem, tá chovendo, por que isso foi acontecer comigo? Isso é mindset fixo. Já um mindset de crescimento é, opa, peraí, isso aconteceu para mim aprender o quê? O que eu tenho como extrair dessa lição, dessa oportunidade, desse desafio, desse desastre que acabou de acontecer? São dois modos de você... São dois tipos de atitudes mentais diferentes, né? Então a gente pode entender como mindset, que é uma palavra muito falada hoje em dia, você pode entender mindset como atitude mental, como mentalidade, como também o seu modelo mental, né? Então, se a gente pudesse traduzir a palavra mindset aqui para o português, né, seria mais ou menos a sua configuração mental, a configuração dos seus pensamentos, que é a maneira como uma pessoa pensa. E detalhe, como você pensa é através desse modelo mental, dos seus pensamentos, que você toma todas as suas decisões dia após dia na sua vida. Agora, quem está escutando, vamos lá. Lavando louça, no trânsito, andando, treinando. Tem gente que está escutando o Resumo Cast até no banho e compra um alto-falante aí, um sonzinho à prova d'água pra gente poder ficar junto até no banho. Obrigado, tá, gente, pelo carinho. Você pode estar se perguntando agora, bom, qual é o meu mindset, afinal? Será que eu tenho mindset fixo ou mindset de crescimento? A autora, inclusive, revela no livro, um pouco mais pra frente, que todo mundo tem um pouco dos dois, mas claro que o que você tiver mais vai te configurar como mindset fixo ou de crescimento. E tem um exercício muito bacana que ela apresenta que eu queria fazer com vocês agora em tempo real, tá? Então, vamos lá. Eu vou falar aqui algumas frases e aí eu queria saber com quais delas que você mais se identifica, tá? Frase número 1. A sua inteligência é algo básico e não há nada que você pode fazer a respeito disso. Frase número 2. Você pode até aprender coisas novas, mas você não consegue mudar o quão inteligente você é. Frase número 3. Não importa o quão inteligente você é, você pode sempre evoluir. Frase número 4. Você pode sempre mudar de maneira substancial quem você é. Bom, se você concordou com as frases 3 e 4, é porque provavelmente o seu mindset já é de crescimento. Se você concordou com as frases 1 e 2, de novo, não se desespere porque esse episódio, assim como a letra do livro, pode mudar isso. Então agora que você já entendeu um pouquinho, vamos a mais 4 frases para ver se você já consegue mudar um pouco o seu modelo mental, que como o Rafa falou, é a tradução de mindset. Frase número 1. Você é um tipo de pessoa e não tem muito o que fazer, você vai ser sempre assim. Frase número 2. Não importa qual tipo de pessoa você é, você sempre pode mudar. Frase número 3. Você pode até fazer coisas diferentes, mas as partes mais importantes da sua personalidade não conseguem ser modificadas. Frase número 4. Você sempre consegue mudar quem você é com esforço e dedicação. Dessa vez, se você concordou com as frases 2 e 4, é porque o seu mindset já está mudando e já está mais de crescimento do que fixo. Então, esses exemplos foi para que você possa diagnosticar no momento aonde se encontra o seu mindset, e eu te garanto que se ele for agora fixo, ao longo do episódio, ele vai migrar um pouco mais para o de crescimento. E que se ele for, já é de crescimento, no final ele vai estar mais de crescimento ainda. Então, continue atento ou atenta, que esse episódio promete demais.
Aprendizado faz parte das pessoas que têm um mindset de crescimento. O Resumo Cast é um grande canal de aprendizado, de ensinamentos. A gente empodera a humanidade com o conhecimento dos livros. E aí tem uma pergunta. Porque o que faz uma pessoa se tornar alguém que não aprende? Por que alguém deixa de aprender? Porque pensa por um lado. Os bebês, todos nós nascemos bebês, enquanto não somos homodeuses, todos nós ainda nascemos homo sapiens. E os bebês não se preocupam em errar ou em se humilhar. Todo bebê cai, levanta, anda, segue adiante, ele segue em frente. Ele não tá nem aí se as pessoas estão dando risada, se estão debochando dele ou não. Os bebês, eles seguem adiante. Logo que as crianças aprendem a se avaliar, algumas passam a ter medo de desafios. E aí elas passam a desenvolver o medo de não serem mais inteligentes, de não serem inteligentes. E a autora conta o exemplo de um teste que foi feito com crianças de 4 anos. Olha só, nesse teste, os pesquisadores deram um quebra-cabeça para cada criança resolver. Um quebra-cabeça simples, bem fácil. Depois, perguntaram para as crianças se elas queriam tentar resolver um quebra-cabeça mais difícil. As crianças que foram identificadas com um mindset fixo recusaram o desafio, enquanto as crianças com mindset de crescimento aceitaram na hora, sem demora. Mas por que isso aconteceu? Essa pesquisa chegou à conclusão que as crianças de mindset fixo querem ter certeza de que elas sempre terão êxito, sempre vão mandar bem em alguma tarefa ou atividade. Afinal, para essas pessoas, para elas, pessoas inteligentes sempre devem ter sucesso. Se as coisas forem muito desafiadoras, se elas não se sentirem inteligentes nem talentosas para fazer uma tarefa ou uma atividade, elas acabam perdendo o interesse. Já para as crianças de mindset de crescimento, o sucesso significa desenvolvimento, significa ficarem mais inteligentes. Uma menina de 7 anos resumiu essa questão toda e eu vou ler esse resumo dessa menina de 7 anos, esse trecho está aqui no livro. Olha só o que ela diz. Acho que a inteligência é uma coisa que exige esforço para se conseguir. Não é simplesmente um dom. A maioria das crianças não se oferece para responder uma pergunta se não tiver certeza da resposta, mas eu geralmente levanto minha mão para responder, porque se eu estiver errada, meu erro será corrigido. Ou então levanto a mão e pergunto, como posso resolver esse problema? Ou então, não entendi bem, você pode me ajudar? Fazendo isso, estou aumentando minha inteligência. Você está escutando o melhor podcast de resumo de livros do Brasil. E tem uma maneira, eu trouxe aqui algumas afirmações, anteriormente a fala do Rafa, para você diagnosticar se você tem mindset fixo ou de crescimento. Mas tem uma perguntinha e nunca vai falhar e você sempre vai saber qual é o seu mindset se você se deparar com ela. Que é a seguinte, o que você faz quando as coisas ficam difíceis? Segundo a autora, quem tem mindset fixo, quando a coisa fica difícil, sai fora. Porque aquela coisa difícil pode estar ali brincando, mexendo com a identidade que ela tem de perfeita, então ela mete o pé. Agora, se você tem mindset de crescimento, você adora quando as coisas ficam difíceis, porque difícil, na verdade, significa desafiador. E você de mindset de crescimento adora um desafio porque você gosta de crescer. Olha que bacana esse exemplo aqui do livro. A autora fala que alunos com mindset fixo só ficam interessados em determinada matéria ou tema quando eles vão bem. E quando eles encontram uma dificuldade naquele tema ou matéria, eles vão embora, porque eles não querem continuar. Eles acham que aquilo pode ser meio que como se fosse uma barreira. Eles verem que estão com dificuldade, na cabeça dele prova para eles mesmos que eles não são inteligentes. Eles têm um mindset fixo, eles querem ser inteligentes para sempre, então eles pulam quando isso acontece, fogem. Agora, o aluno com o mindset de crescimento fala o seguinte: o quanto mais eu tenho que me esforçar para ler livros e estudar para provas, mais animado eu fico sobre as matérias, porque é realmente uma oportunidade que eu tenho de crescer. Então olha que bacana, isso acontece com alunos, isso acontece com atletas. Vou trazer um exemplo aqui que me marcou muito, Rafa vai lembrar, LeBron James, aí um grande ídolo nosso aí em comum, a gente gosta muito de basquete. O LeBron, em 2010 ou 11, se eu não me engano,
Ele foi para as finais com o Miami e jogou muito, 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 muito mal. O Miami era, sim, favorito absoluto, o LeBron estava jogando muito e nas finais ele teve realmente um apagão. Ano seguinte, ele voltou, teve a melhor temporada da carreira dele, e quando perguntaram para ele por que ele tinha tido a melhor temporada da carreira dele, sabe o que ele falou? Porque eu perdi pro Dallas no ano passado. Aquela derrota expôs os erros dele, expôs, segundo ele, a arrogância dele, e ele evoluiu. Então pegamos aqui exemplo de alunos, de atletas e, obviamente, o exemplo que demos no gancho do começo do episódio. Se você é um empreendedor, um colaborador, se você é um dono de startup que pode receber um investimento, se por acaso você recebe um não ou você falha, encare aquilo como uma chance única de crescimento. E ao invés de fugir daquele não, porque aquele não viola a sua identidade de perfeito ou perfeita, trate aquele não como um presente e tente receber feedback apurado de quem te deu aquele não. Por que não? Como é que eu poderia melhorar para eventualmente receber um sim? Quais são os livros, cursos, experiências pelos quais eu tenho que passar para poder evoluir? Então, seja como uma criança, como o Rafa falou, seja como um aluno, um atleta ou, claro, um empreendedor, tenha um mindset de crescimento e encare em dificuldades, oportunidades únicas de crescer. Aliás, no mundo do esporte tem muitas pessoas, né, muito falado esse assunto mindset, inclusive a autora ela dedica um capítulo especialmente para isso, e isso faz parte, né, eu também enxergo empreendedores como grandes esportistas, né, grandes artistas também. E logo me lembro de Michael Jordan, né? Então a gente tem o ídolo, o maior nome da história do basquete, o grande vencedor, altos recordes quebrados e tudo isso, né? A gente tem essa imagem do Michael Jordan como uma pessoa que foi um jogador indestrutível, invencível. Mas não, olha só, palavras do Michael Jordan. Errei mais de 9.000 cestas e perdi quase 300 jogos. Em 26 diferentes finais de partidas, fui encarregado de jogar a bola que venceria o jogo, o arremesso final, e eu falhei. Eu tenho uma história repleta de falhas e fracassos em minha vida, e é exatamente por isso que sou um sucesso. Então isso mostra exatamente isso que o Arnaldo acabou de falar. Eu lembro também do Thomas Edison, né? Quantas, né? Diz a lenda que Thomas Edison lá ele fez 10.000 ou 1.000 invenções antes de conseguir ali realmente descobrir a lâmpada, né? Fazer a lâmpada elétrica funcionar. E então imagine se Thomas Edison, então, se ele tivesse desistido na terceira lâmpada, na segunda lâmpada, na primeira lâmpada, né? Então, com certeza, essas pessoas, esses esportistas, empreendedores, profissionais que realmente conseguem subir de nível e conseguem ser influenciadores de outras pessoas, são pessoas que têm um mindset de crescimento. Isso é comum identificar neles todos. E aí eu te pergunto, mindset tem muito a ver quando a gente fala de mindset fixo, né? As pessoas que são fixas e tudo ali não muda para elas, tudo é permanente. Essas pessoas, elas protegem esse mindset fixo com a sua inteligência. Então, ou seja, elas não se arriscam a novas oportunidades, novas tarefas, novos desafios. Elas se encolhem no meio disso, se escondem disso, porque de alguma forma elas querem proteger um pouco da inteligência, das habilidades que elas já possuem. Então, elas ficam naquela caixinha, como eu falei aqui no episódio, elas não saem da caixa. E aí eu pergunto para você que está escutando a gente. Quando você se sente inteligente? Qual é a ocasião que você se sente inteligente? Você se sente inteligente quando é perfeito, quando todo mundo está batendo palma e te vangloriando, ou quando você está aprendendo, inclusive até errando e enfrentando desafios nesse aprendizado? Vou trazer mais uma pesquisa que tem no livro. Uma pesquisa que a autora traz aqui no livro, entrevistaram várias pessoas, desde crianças do ensino fundamental até jovens, e perguntaram em que circunstâncias você se sente inteligente. E as diferenças foram marcantes. Olha só, as pessoas de mindset fixo disseram: me sinto inteligente quando não cometo erros, quando termino uma tarefa rapidamente e ela fica perfeita. Me sinto inteligente quando alguma coisa é fácil para mim, mas outras pessoas não conseguem fazê-la, quando é fácil para mim e difícil para os outros. Olha só que interessante. O importante para essas pessoas de mindset fixo é ser perfeito imediatamente, para ontem. Não existe uma jornada de aprendizado, espaço para aprendizado nisso.
Por outro lado, as pessoas de mindset de crescimento disseram: me sinto inteligente quando é realmente difícil e me esforço e realizo algo que eu não conseguia fazer antes. Me sinto inteligente quando eu me dedico a alguma coisa por bastante tempo e começo a entender isso. Percebeu que não se trata de perfeição imediata? O importante para as pessoas que têm um mindset de crescimento é adquirir conhecimento ao longo do tempo, enfrentar um desafio e progredir a cada degrau, a cada etapa. E essa jornada nunca tem fim. Eu acho que a gente, quando fala de mindset, a gente logo pensa em talento, né? Potencial. Será que talento é suficiente? Será que quem tem mais talento consegue eventualmente ser superado por quem tem menos e treina mais? E a autora tem uma discussão bacana no livro sobre potencial e talento. É importante a gente frisar, gente, que assim, talento não é fazer as coisas sem treinar e sem aprender. Ah, não tenho talento para isso, então eu tô pronto ou pronta, não preciso fazer mais nada. Não, olha só. Quando você tem mais talento do que alguém para determinada coisa, você vai precisar de menos esforço para ser excelente do que aquela pessoa. Mas, com o tempo, se ela se esforçar muito mais do que você, ela vai te passar. Então, se você tem mais talento que uma pessoa e vocês fazem o mesmo esforço, você vai ser melhor. Mas se ela faz mais esforço do que você, chega uma hora que esse talento não serve para nada. A gente tem exemplos disso no empreendedorismo, na música, no esporte, e você tem exemplos disso com certeza na sua vida. Não sei se você se identifica com isso, mas certamente você tem algum amigo ou familiar que é um talento desperdiçado, né? Quem nunca escutou aquela frase de algum amigo, ai, ele tem tanto talento, que pena. Por isso, porque o talento não é suficiente. Você tem que, junto com o talento, ter o esforço, ter a perseverança, ter o aprendizado e consequentemente, se tornar um expoente. Como eu falei, exemplos são inúmeros. A gente pode falar do Ronaldinho Gaúcho, na minha opinião, o atleta mais talentoso da história do futebol, mas que teve ali 4 anos de auge. E aí, se comparar com o Cristiano Ronaldo, um cara um pouco mais mecânico, mas que está no auge há quase 20 anos, porque treina pra caramba, né? Então, o talento mais o treino realmente faz toda a diferença. A gente pode pensar também em música. Quantas vezes a gente não vê um The Voice, um American Idol, um ídolo da vida, e fala, caramba, como é que esse cara com essa voz não consegue ser um expoente? Tem aí o Bob Dylan, que é meio rouco e já ganhou o Nobel da literatura, né? De novo, entra a parte do esforço, da perseverança. E óbvio, nossos exemplos têm que sempre ser voltados para o empreendedorismo, né? Então tem a história do Walt Disney. Não sei se vocês já viram o filme Walt antes de Disney, que fala um pouco dos bastidores da história dele antes do império da Walt Disney. E, cara, a história do Walt Disney é uma história de fracasso atrás de fracasso. Ele tem várias frases falando sobre fracasso, enfim, que é muito importante você não desistir. Então, se o Walt Disney tivesse um mindset fixo, eu nunca teria brincado com o Mickey, nem você, e não teria esse universo maravilhoso que a gente conhece hoje. E a autora dá vários exemplos de outras pessoas que talvez não eram tão talentosas de início, mas que hoje em dia são grandes ídolos e mulheres maravilhosas também. E talvez porque a gente não tenha visto o início deles, a gente acha que eles chegaram lá por mágica. Mas o livro fala, os exemplos são inúmeros, olha só. Jackson Pollock, o pintor, Elvis Presley, o cantor, claro, Ray Charles também cantor, o Darwin também, o biólogo, o cientista. São várias pessoas que no começo tiveram dificuldades. O Einstein também repetiu no colégio várias vezes, mas que com muito esforço se tornaram realmente grandes expoentes. Então, se você acha que talento e potencial apenas são suficientes, olha, você vai morrer abraçado com isso. Mas se você pegar seu talento, seu potencial e poder juntar isso com perseverança, com esforço, com aprendizado, aí você vai muito longe. Um último exemplo para mostrar o quão importante é essa questão do esforço e quanto que isso pode realmente se sobrepujar ao talento, ela dá um exemplo, um livro maravilhoso, Rafa, você deve lembrar, da aula de desenho, né? Ela faz uma comparação do primeiro dia das pessoas fazendo aula de desenho e depois do terceiro dia. Cara, no terceiro dia as pessoas estão assim, mas muito melhores. Isso me lembra um pouco daquele TED e livro que a gente resumiu aqui, As 20 Primeiras Horas, né? Então, você com esforço, você já consegue rapidamente evoluir. Então, de uma vez por todas, abandona essa ideia de que talento é suficiente, que o talento vai bastar, se esforce e chegue em lugares que você nunca chegou. E esse esforço, ele não pode ser em uma única dose.
né? Esse esforço é um remédio que nós tomamos periodicamente todos os dias. Então, ou seja, não existe uma pessoa com mindset de crescimento que se esforça apenas uma única vez. Que existe uma pessoa que tem mindset de crescimento e que se esforça até dar certo, né? É uma outra mentalidade, é um outro jogo que se joga, um outro campeonato. E aí, sobre potencial e sobre talento, Arnaldo, uma coisa que me chamou a atenção no livro é quando ela usa esses termos para falar sobre, dar uma dica, né? Até um conselho, um aviso sobre elogios. Então, olha só, a gente fala muito de elogios e isso é bom para quem é líder de algum negócio, de algumas equipes, mas também para quem, querendo ou não, uma família é uma equipe, né? Os seus amigos podem ser uma equipe. Então, olha só que interessante, a gente tem muitos livros tocam nesse assunto sobre os elogios, o quanto eles são benéficos, mas até onde eles são benéficos. E eu te falo uma coisa, a gente tem que abrir a nossa cabeça, abrir o nosso olhar em relação aos elogios, porque você, líder, dependendo de como você elogia os seus colaboradores ou de como você elogia qualquer tipo de pessoa, você pode estar influenciando essa pessoa a desenvolver um mindset fixo. Olha só que engraçado isso. Elogio pode desenvolver um mindset fixo nas pessoas. E eu te explico exatamente com o exemplo que que a autora traz aqui no livro. Quando se fala, por exemplo, um colaborador fez uma tarefa lá super certa e você é digno de ele ser elogiado. Então, primeiro elogio, tá? Nossa, olha, parabéns por você ter feito isso, você é bom nisso, você tá ficando bom nisso. Esse é o primeiro elogio. O segundo tipo de elogio, olha, nossa, que legal que você fez isso, parabéns pelo seu esforço. Detalhe, o primeiro elogio, onde, né, foi elogiado ali, você é bom nisso, né, te colocou uma situação mutável ali, poxa, quer dizer, imutável, isso não muda, você é bom nisso, faça mais isso, né? Mas olha só que engraçado, isso limita as pessoas, isso pode limitar as pessoas, quando você escuta, você é bom nisso. Agora, por outro lado, elogiar o que foi feito de uma forma específica e elogiar o esforço, parabéns pelo seu esforço, colocar essa palavra, esforço, no seu feedback positivo, nesse caso, o que nesse caso um colaborador ou a pessoa que vai receber essa mensagem, como que ela interpreta isso? Ela vai focar no esforço, o que foi elogiado, não foi que ela é boa nisso, não foi que a pessoa é fera nisso e que ela é a melhor disso da equipe, não. Foi elogiado o esforço, evidenciado o esforço. Então, líderes, fica a dica para todos nós, inclusive líderes de negócios, líderes de empresas no quesito profissional ou então líderes de famílias também, tá? Em qualquer tipo de liderança. Elogie o esforço e não elogie que aquela pessoa, nunca fale que aquela pessoa é boa nisso, né? Você é muito boa nisso, você é o melhor nisso. Não, elogie sempre o esforço. E Rafa, isso serve também para crítica, né? Não critique a pessoa, critique a atitude. Não é o fulano ou a ciclana são ruins. Eles tiveram uma atitude ruim e podem ser passíveis de mudança. Então serve para elogio e para crítica também. Fiquei aqui pensando, Rafa, em exemplos do Resumo Cast, da nossa história pessoal do Resumo Cast, de mindset de crescimento, né? E eu queria compartilhar alguns, depois queria também escutar os seus. O exemplo do Resumo Cast, a gente tem toda sexta-feira uma reunião de inovação. Gente, inovação nada mais é do que você olhar para o que você está fazendo e tentar melhorar. Então, toda sexta-feira, eu, Rafa e Gustavo, a gente se reúne e conversa um pouquinho sobre simplesmente como podemos melhorar. Já pensou se nosso mindset fosse fixo? Não, olha só. Podcast de mais de 4 anos, temos aí 30 mil ouvintes por episódio, somos famosos. Deixa pra lá, vamos continuar fazendo o que a gente está fazendo que vai dar tudo certo. Mas não, nosso mindset é de crescimento. Então a gente pode estar internacional, global, que a reunião de inovação vai continuar acontecendo. E outro exemplo do mindset de crescimento, você não precisa nem ver para saber, basta você escutar. Eu sei que você está escutando meu áudio aí bem melhor, e o Rafa acompanhou essa jornada, essa saga. Eu já comprei uns 3 microfones, gravava o podcast dentro do armário, com travesseiro junto, com espuma em volta, paninho, era uma loucura. E agora finalmente, depois do 4º microfone, eu finalmente acertei e você está me escutando aí, eu espero, em alto e bom som. Então 2 exemplos, a reunião de inovação e a saga dos microfones aqui, o exemplo um pouco mais pessoal.
mostram o quanto que o nosso mindset é de crescimento. Rafa, quer compartilhar aí algumas experiências? Tenho vários exemplos, mas um que eu não tenho como deixar de comentar sobre isso é a minha jornada em relação à música, né? Eu sou músico, toco, comecei com violão lá com 14, 15 anos, hoje eu tô com 35, toco alguns outros instrumentos, né? O aprendizado ele nunca para, mas sabe que eu me lembro, Arnaldo? Que quando eu comecei a aprender violão, na verdade eu olhava ali algumas pessoas, né? Algumas pessoas tocarem ao vivo e não tinha tanto vídeo no YouTube assim na época, mas eu percebia, né? Algumas rodas de amigo, algumas pessoas, até da família mesmo, que tocavam ali instrumento, envolviam as pessoas, todo mundo cantando junto, e eu queria, poxa, eu quero isso, né? Eu quero aprender a tocar violão, eu quero aprender a fazer a música, envolver o pessoal aqui. E o que aconteceu? Eu achei, Arnaldo, que quando eu pegasse o violão, de repente o meu primo ali que sabia tocar violão, poxa, que ele iria me ensinar ali 3 posições ali em meia hora, 1 horinha, e eu já ia sair tocando alguma música. Pelo menos um Legião Urbana de 3 acordes, né? Mas não, cara, não foi isso que aconteceu. Na verdade, eu tive que ralar muito para aprender a tocar a minha primeira música, né? Eu achava que era só fazer as posições, mas aí eu fui aprender o que era escala, o que era ralar o dedo e calejar o dedo nas cordas do violão, que para mim foi o mais difícil, foi o que mais demorou. Aprendi depois a fazer acordes com pestana, que foi um grande obstáculo para mim. Então, ou seja, foram várias etapas de crescimento, várias etapas de aprendizado em que minha mão doía, e não doía só fisicamente, não, doía porque eu queria muito tocar a música, eu queria tocar essa música para ontem, né? Só que eu não tinha condições, não conseguia fazer isso, mas todos os dias eu ia lá, pegava meu violão, colocava no colo e treinava o que era para ser treinado, para eu andar um passo, né? Eu cresci aquele 1% no dia. E aí aconteceu que depois de alguns meses saiu a primeira música, saiu a segunda música e depois a terceira música, nunca mais eu deixei, né? Qualquer tipo de música que eu quero tocar, eu sei que eu vou lá e consigo fazer isso. E detalhe, tá? Eu nunca tive uma aula de violão, nunca tive nenhuma aula de violão, de nenhum instrumento, aprendi de uma forma mais autodidata mesmo, e por isso que eu sou fã da nossa série de Ultra Learning, que a gente já fez aqui no Resumo Cast, e se você tá interessado, poxa, peraí, eu quero aprender uma habilidade, né? Tô afim, escutei esse episódio e eu quero agora ter esse mindset de crescimento, quero aprender. Como que eu faço isso? Escuta a nossa série com os livros da nossa série Ultra Learning, são 4 episódios, pode procurar na internet, pode procurar no YouTube, no Spotify, que você vai encontrar lá, e eu recomendo, porque ali vai te dar as ferramentas e toda a estratégia que você precisa ter na mão para começar a realmente colocar o seu mindset de crescimento na prática aí, para você desenvolver uma nova habilidade que pode servir tanto para sua vida pessoal, ou então para você mudar de carreira, ou então crescer profissionalmente. Eu tenho certeza que o Rafa, com esse mindset de crescimento, ao estar aprendendo a tocar violão, ele não se incomodava se tivesse algum amigo que tocasse melhor do que ele, porque ele ia falar, bom, eu tenho mindset de crescimento, de abundância, então eu tenho um amigo que toca melhor do que eu posso aprender com ele, posso pedir uma dica pra ele. Aliás, a gente pensa assim no Resumo Cast, eu, Rafa, e o Resumo Cast como um todo, Gustavo também. Se tem alguém fazendo algo bom, isso é maravilhoso, porque a gente pode modelar, pode perguntar, se alguém pode, todo mundo pode. Esse é o mindset abundante, é o mindset de crescimento. Porque as pessoas de mindset fixo se sentem diminuídas com o sucesso dos seus pares. É aquela coisa, seu sucesso é o meu fracasso. Tem um exemplo no livro que eu achei muito sintomático disso, que é quando a autora e o marido foram para um rancho, aquela coisa bem férias, né? Rancho, fazenda, sei lá. E aí, nunca nenhum deles tinha feito contato com um cavalo, nem nada do tipo. Aí um dia eles fizeram uma aula de pescaria, né? E tava todo mundo ali meio que horrível na aula de pescaria. E de repente a Carol Dweck, a própria autora, conseguiu ali pescar um peixão e ganhou do marido. E aí depois os dois meio que brincaram, chegaram no quarto e aí ele falou, nossa, é tão legal poder ser casado com você, é sempre uma aventura, então olha que legal. O marido ali, pô, nem ligou que perdeu pra ela na pescaria, achou engraçado, achou divertido, e os dois comemoraram juntos. E aí ela conta que teve um cara que tava lá pescando com eles e veio perguntar pro marido dela, David, você tá bem? O David falou, tô. Por quê? Não, porque você não se sentiu diminuído por ter perdido da sua esposa?
Primeiro que esse cara foi um grande machista, né? E segundo que, além disso, esse cara também tem mindset fixo. Ou seja, cara, a derrota de um marido para uma esposa, pessoas que se amam, para ele, representou algo ruim. Ele foi até perguntar pro David se ele estava machucado ou ferido por aquilo, o que para quem tem mindset de crescimento não faz nenhum sentido. Então, faz esse diagnóstico aí. Será que você se incomoda com vitórias alheias? Será que você, quando vê alguém despontando, sente que você perdeu a sua chance? Como eu falei, não é por aí. O sucesso de alguém é o sucesso de todos, porque se alguém pode, todo mundo pode. Os caminhos estão aí para todo mundo, os livros, os resumos. Então, se alguém é perto de você vai bem, ótimo. Aquela pessoa é próxima de você, você pode modelar ela, você pode perguntar para ela. Se alguém pode, todo mundo pode. Esse é o mindset de crescimento. Agora, se você acha que o sucesso de alguém é o seu fracasso, por favor, leia o livro. Reforçando, vale a pena reforçar isso. Você, ouvinte do Resumo Cast, fala a verdade. Quando alguém é promovido na sua equipe, você se sente feliz? Lá dentro de você, lá no seu íntimo, você realmente se sente feliz que essa pessoa foi promovida e não você? Quando você transparece que você está feliz pelo sucesso de outras pessoas ao seu redor, você realmente está feliz ou você só está transparecendo, mas lá no seu íntimo, né, você está, na verdade, ali incomodado, porque a sua autoestima foi abalada, a sua autoconfiança foi abalada, porque outra pessoa teve sucesso e você não. Toma cuidado, se você está nesse caso, você ainda tem uma parcela de mindset fixo. E aí não tenho como deixar de falar, Naldo, sobre a doença do CEO, né? Existe aqui, a Carol traz muito bem isso aqui no livro, que chama A Doença do CEO. Vou explicar como é que é. Vamos lá. Reinar do alto de um pedestal e desejar ser considerado perfeito. Aquele líder onde todo mundo bate palma, todo mundo coloca essa pessoa no pedestal e essa pessoa é quase uma celebridade dentro da empresa. Isso é muitas vezes chamado de doença do CEO. E vem um exemplo com Lee Iacocca, que foi um caso grave dessa enfermidade. Depois do sucesso inicial dele como chefão da Chrysler Motors, ele acabou deixando de aprender. Então, ou seja, existem pessoas que aprendem, mas também abandonam esse instinto do aprendizado. Então, essas pessoas têm um mindset de crescimento, mas também podem deixar de desenvolver esse mindset de crescimento. E aí acabam caindo na vala do mindset fixo mais uma vez. E como isso aconteceu? Como esse chefão da Chrysler, ele deixou de aprender? Ele continuou a produzir sempre os mesmos modelos de carros, só com uma pequena mudança ou outra, aquele negócio bem superficial que não fazia diferença nenhuma. E, infelizmente, eram os modelos de carros que ninguém queria mais. Enquanto isso, as firmas japonesas estavam ali repensando completamente qual deveria ser a aparência dos automóveis dali para frente, como eles poderiam arriscar algo novo, trazer algo novo para o mercado. Resultado, os carros japoneses rapidamente conquistaram o mercado e a Chrysler teve grandes dificuldades nesse período. Os CEOs se veem constantemente diante dessa escolha. Olha só, eu faço o que eu quero na minha empresa ou eu faço aquilo que a empresa precisa para continuar no seu trajeto, no seu percurso de crescimento? Como CEO, o que eu faço? Eu identifico e encaro de frente as minhas deficiências, que inclusive estão ali prejudicando o meu negócio, de achar que as coisas têm que ser somente do meu jeito e que tudo que eu faço, todos devem bater palmas e me aplaudir e me colocar num pedestal, ou então eu crio um mundo em que eu não tenho nenhuma deficiência. Então, ou seja, o que a gente faz, né, como CEO? A gente encara de frente os erros, os desafios, as deficiências, aquilo que não estamos fazendo direito, ou aquilo que podemos fazer melhor, ou a gente acha, como o Arnaldo explicou um pouco mais atrás, ou a gente acha que está tudo lindo, maravilhoso, e que nós não precisamos mais inovar, não precisamos mais arriscar em nada. Como ele falou, nós temos uma reunião aqui no Resumo Cast toda sexta-feira, que o desafio é esse, é o que nós podemos fazer melhor, o que a gente precisa fazer de novo para tornar o Resumo Cast um canal melhor ainda para você, ouvinte. Nesse caso do chefão da Chrysler, ele escolheu a segunda opção. Ele se cercou de adoradores,
mandava embora todas as pessoas que eram críticas, que levantavam a mão e queriam expor ali algum problema, que a Chrysler, opa, peraí, olha, a gente não tá inovando, nossos carros estão a mesma coisa, se a gente continuar assim, a gente vai se dar mal no mercado. Ele mandava embora todas essas pessoas. E rapidamente, dessa forma, ele perdeu o contato, né? Ele perdeu o tato com o rumo que a empresa deveria seguir. Traduzindo, ele se tornou uma pessoa que já não aprendia mais. No mindset de crescimento, as pessoas não apenas buscam desafio, mas prosperam com esse desafio. Quanto maior o desafio, mais chances, mais oportunidades de desenvolvimento essas pessoas enxergam. Muito bom, Rafa. E falando um pouquinho de CEO, né? Acho que um CEO tem que constantemente lidar com a estratégia, com o desafio de contratar pessoas. E me parece que na NASA o processo de contratação tem muito a ver com o mindset de crescimento. É por aí, Rafa? Estratégia da NASA, tá? Então, ou seja, estratégia da NASA para contratação de pessoas para sua equipe. Pessoas que têm o mindset de crescimento. Em vez de ficar no tradicional, né, não contrate ali pessoas que só tiveram sucesso. Dá para fazer melhor do que o básico e ainda tradicional em muitas empresas, que é o quê? Só olhar o currículo e notar apenas ali os sucessos, né, das experiências profissionais passadas que aquela pessoa teve. Dá para fazer isso melhor na hora de contratar alguém para sua equipe? A resposta da NASA é sim. A NASA ela acha que dá sim. Olha só o que eles fizeram. Ao solicitar inscrições para futuros astronautas, a NASA ela rejeitou pessoas que apresentavam ali, traziam aquele histórico, aquele monte de sucesso que já tinham feito na vida, e a NASA selecionou apenas as pessoas que tinham experimentado fracassos significativos e tinham se recuperado desses fracassos, desses desafios todos. Um outro exemplo, o Jack Welch, respeitado CEO da GE, da General Electric, ele escolhia seus executivos com base numa frase que ele dizia, que é pista de decolagem, que era o quê? A capacidade de crescimento desses executivos. Então fica a dica, quer contratar pessoas que vão ajudar ali, pessoas de mindset de crescimento, que vão ajudar a sua empresa a crescer, se tornar a sua equipe se tornar mais produtiva e também mais voltada para inovação nos negócios, então contrate pessoas que já foram fracassadas, mas deram a volta por cima disso e aprenderam com isso, e não somente pessoas que ainda não enfrentaram nenhum tipo de fracasso. A letra vermelho, nesse caso, para você, empreendedor, para você que contrata pessoas para a sua empresa. Bom, Rafa, eu não sei você aí, mas eu sempre usufruo do fato de que livro de negócios não tem spoiler, né? Então eu dou aquela surfada gostosa no livro no começo e já fico eventualmente ávido para chegar em alguns capítulos. No caso desse livro, a autora dá um monte de exemplos no meio do livro e, assim, exemplos bacanas, mas eu tava ali, caramba, chega logo o capítulo 8. O capítulo 8 é o último capítulo, que é o que ela fala como mudar o meu mindset. E eu confesso que lá em meados do capítulo 5, eu fui pro 8 e depois voltei. Eu tava bem animado com isso aí. E, enfim, valeu a pena. Porque ela dá realmente um framework, um passo a passo bem específico para você poder mudar o seu mindset, que eu acho que é o que você tanto quer, né? Pegar esse mindset fixo e transformar um pouquinho mais em mindset de crescimento. E aí, parafraseando nosso amigo Faustão, Rafa, quem sabe faz ao vivo. Posso fazer com você em tempo real aqui? Como é que funciona esse passo a passo para mudar o mindset e você me trazer um pouco da sua realidade para a gente ver se funciona mesmo? Vamos lá. Vamos lá, Rafa. Primeiro, eu vou passar com você, vou te falar quais são os passos para você poder ir pensando e depois eu faço um de cada vez, tá? Então os passos que a autora fala para você mudar o seu mindset é primeiro você diagnosticar quando o seu mindset fixo aparece, depois quais são os gatilhos que fazem esse mindset fixo aparecer, depois dar um nome para o seu sabotador interno, que geralmente te fala as frases do mindset fixo, depois conversar com esse sabotador quando ele aparecer, dá um tempo, tá de boa, não preciso mais da sua ajuda agora não, e no final você finalmente tentar trocar as frases e as crenças que o seu mindset fixo te proporcionam por novas crenças de crescimento abundante. Rafa, preparado? Preparado. Vamos lá. Então, Rafa, passo número 1. Quando que o seu mindset fixo ainda aparece?
Primeira coisa que me vem na cabeça, meu mindset fixo aparece quando eu vejo que eu ainda não tenho condições de morar morar no tipo de casa que eu gostaria. Ok. E quais são os gatilhos que te fazem pensar nisso, que te lembram disso? Gatilhos que me lembram disso. Vamos lá. Primeiro, barulho de vizinhos, tá? Barulho absurdamente, todos os dias, barulho. E eu sou uma pessoa que adora silêncio, adora uma casa silenciosa, principalmente para estudar, para aprender. Tenho mais gatilhos. Quando chega meia-noite e aqui em casa acaba a água, então eu ainda não tenho água, então, ou seja, eu tenho que fazer todas as minhas coisas antes da meia-noite. Eu sou uma pessoa que gosta de ficar lendo, estudando aí durante a madrugada. Mais um gatilho, quando eu acordo e quando eu vou lavar o rosto pela primeira vez no dia, e a primeira vez que eu abro a torneira aqui do banheiro que eu uso, é uma água que vem com muito cloro, do próprio encanamento, da própria região aqui, e eu também não tenho ainda condições de mudar isso, porque eu preciso mudar todo o encanamento da minha casa e tudo mais, e ainda não consegui me programar para isso. Esses são os meus gatilhos, e eles me enchem o saco. Obrigado, Rafa, por expor aí um pouco da sua vulnerabilidade. Então, vamos lá. Você trouxe quando aparece, quais são os gatilhos. E eu imagino que quando esses gatilhos venham na sua cabeça, o seu sabotador interno deva te falar algumas frases. Eu vou querer saber que frases são essas, mas antes disso, vamos dar um nome para esse sabotador? Pode ser um professor carrasco do colégio, pode ser uma versão diferente do seu próprio nome. Vamos dar um nome para esse seu eu inferior interno que aparece e te vem com essas crenças de mindset fixo. Qual nome você dá para ele? Olha só, Arnaldo, sem combinar nem nada, mas ele já tem um nome, esse meu crítico já tem um nome. Eu aprendi isso até num livro chamado Inteligência Positiva, e eu chamo ele de Senhor Birra, é o Senhor Birrento. Senhor Birrento. É o Senhor Birrento. Quando o Senhor Birrento aparece, quais são as frases que ele te fala? Ele me fala o seguinte: olha só, olha o que você fez, olha a casa que você veio parar. Ele me fala também: olha só, você decidiu casar, olha onde que você veio parar. Ele também me fala o seguinte: você não vai conseguir mudar de casa tão cedo, então é melhor você se acostumar com isso agora, isso é o que tem pra hoje. Ele também me fala o seguinte: você nunca morou numa casa que você gostaria de morar, você nunca morou numa casa boa, então a sua vida é isso que vai ser sempre assim. Você sempre vai morar numa casa que vai ter problemas e você nunca vai gostar. Senhor Birrento é um exemplo de mindset fixo, né? Então, Rafa, olha só. Total. Para fechar, você já trouxe quando o mindset fixo aparece, os gatilhos, deu um nome pro sabotador, que é o Senhor Birrento, e me falou quais são as frases que ele te traz, né? Então agora, Rafa, vamos lá. Eu vou simular... É brincadeirinha, tá, Rafa? Não vai ficar com raiva de mim, não. Eu vou simular que eu sou o Senhor Birrento e você, Rafael, em posse do seu eu mais sábio, vai me responder as frases com mindset de crescimento. Pode ser? Pode ser. Então vamos lá, Rafa. Olha só, é só agora, hein? Depois a gente fica amigo de novo, tá? Mas durante os minutinhos eu vou ser Senhor Birrento. Então vamos lá. Rafael, você nunca morou bem. Quem te fala que você um dia vai... O que te garante que um dia você vai morar bem? Essa é a sua realidade, vai ser pra sempre assim. Não é sempre assim. Se eu decidir, se eu escolher que vai ser sempre assim, é claro que vai ser. Eu vou limitar minhas oportunidades, limitar minhas probabilidades. Só que eu não acredito, Sr. Birrento, que isso é assim pra mim. Eu acredito que eu posso mudar isso. Eu já venho mudando algumas coisas, muitas coisas já melhoraram, e se eu continuar nesse percurso de encarando desafios, encarar o desafio que eu enfrento aqui hoje em casa, mas transformar isso numa força, ver algo bom nisso e me desenvolver para mudar isso, eu sei que se eu persistir até mudar esse jogo, eu sei que eu vou conseguir morar na casa que eu tanto quero morar. Eu tenho certeza disso. Aliás, é o que eu acordo para fazer todos os dias nos últimos meses, é para mudar isso. E eu tô mudando um pouquinho a cada dia. Rafa, você não consegue ver nem quem tá em casa ou no trânsito, mas eu tô aqui, em pé, batendo palma para você. Primeiro pela sua vulnerabilidade de expor essa situação pra gente e expor a sua solução, o seu crescimento, que é realmente inspirador. Segundo, pela maneira com a qual você abordou o exercício. Perfeito. Então, gente, resumindo aqui, você primeiro tem que entender quando o mindset fixo aparece, depois, quais são os gatilhos que fazem esse mindset aparecer,
Depois, dar um nome para o sabotador, como o Rafa deu para o Sr. Birrento. Depois, diagnosticar quais são as frases que ele te fala, qual é a narrativa que ele te traz. E, finalmente, você ter uma conversa com ele, com frases que vão neutralizar as crenças limitantes, as narrativas escassas que ele traz para você. É assim que eu gostaria que você encerrasse esse nosso capítulo, e é assim que eu acho que a gente pode partir já para as considerações finais. Para quem é esse livro? Na minha opinião, Arnaldo Neto, esse livro é para pessoas que, como eu no passado, eu vou te contar em breve por quê, acham que as coisas vão cair do céu e, consequentemente, não se esforçam só porque acreditam que são especiais ou naturalmente melhores do que outras pessoas. Vamos lá, eu, Rafael Pires, recomendo esse livro para quem ainda não se preocupou em estar sempre aprendendo coisas novas e também para quem sente que está aí estagnado na carreira profissional. O que marcou ou mudou na sua forma de pensar ou agir? Cara, esse livro me marcou muito, Rafa e ouvinte. Eu me lembrei da minha infância e finalmente entendi. E foi o mindset fixo que me foi ensinado e por isso que eu tive tanta dificuldade até meus 27, 28 anos. Rafa, imagina a situação, ouvinte, se transporta comigo. Eu sou o neto mais velho e único homem de uma família que morava inteira no mesmo prédio. Família inteira no mesmo prédio, eu sou a primeira criança que nasce nessa família. Paparicado constantemente por avó, tio, tia, claro, pai e mãe. Tudo que eu escutava na minha infância era que eu era perfeito, o mais bonito, o mais inteligente, o mais especial. Minha predileção por super-heróis também me ajudou a acreditar que eu era um pouquinho, assim, poderoso mais do que os outros. E aí, a minha formação no colégio, minha preparação para o vestibular foi nula. Eu acreditava que naturalmente, por eu ser tudo aquilo que a minha família me falou, eu ia ser o craque do Flamengo no futebol, eu ia ser o cantor da maior banda de rock do país, ou algo do tipo. E eu fui fazendo nada, e por fazer nada, nada aconteceu. Até que em 2017, quando eu fiz o método CIS e o Paulo Vieira, não literalmente, mas de maneira indireta, me deu uns bons tapas na cara, me acordou para a força realmente da perseverança, para o poder da ação, como fala aí o livro dele. E desde então, eu acordei para o meu propósito, que hoje em dia é tema do meu trabalho, e graças a isso e a muita coisa, estou aqui no Resumo Cast hoje. Mas eu era exatamente quem a autora descreve de mindset fixo, achando que é especial e que não precisa fazer nada. Então esse livro me ajudou a diagnosticar que eu já fui assim, me deixa muito feliz de saber que eu já não sou assim e me dá muita força para continuar tendo um mindset de crescimento que literalmente mudou a minha vida e me trouxe para o Resumo Cast. Bom, quem marcou para mim, eu, Rafael Pires, não tenho como deixar de lembrar a minha gratidão, que até aumentou depois que eu li o livro, e cada vez que eu falo nesse assunto mindset, aumenta mais a minha gratidão por ter crescido um ambiente que sempre me estimulou a gostar de aprender e a encarar desafios. Eu, desde os meus 4 anos de idade, eu encaro desafios. Eu lembro que quando eu comecei a ler, meu pai me ensinou, na verdade meu avô me ensinou a ler. Não foi na escola que eu aprendi a ler, ele me ensinou isso em casa através dos jornais, né? Então ele pegava ali jornal, aquele jornal diário que se entrega ali toda manhã. Meu avô tinha esse costume e foi ali que eu aprendi a ler. E eu cresci vendo meu avô ler, eu cresci vendo meu pai ler livros. Meu pai lê muitos livros, principalmente de assuntos que ele gosta, que tem a ver com a Segunda Guerra Mundial. E eu sempre vi ele sempre lendo muito, sempre assistindo documentários. E qualquer coisa que eu queria fazer ou aprender a fazer, alguma coisa assim, eu falava para ele, né? Pô, pai, mas eu não sei fazer isso. E ele falou assim, bom, se você já identificou que você não sabe, então agora tá na hora de você escolher aprender. Como que você pode começar a aprender isso? Eu cresci com isso, e isso me marcou muito. Então eu sempre fui nessa pegada de autodidata, de aprendizado, amo estudar, amo ler, amo absorver conhecimento e principalmente agora compartilhar conhecimento, por exemplo, através do Resumo Cast. Então isso me marcou muito essa gratidão imensa que eu tenho pelos meus pais. Vale a pena falar que eles são artesãos, então eu sempre vi os meus pais colocando a mão ali, a criatividade para fazer alguma arte nova, sempre inovando alguma coisa. Eles nunca passaram mais de 2 anos fazendo o mesmo tipo de arte. Eu sempre vi eles de uma forma mais, sempre se adaptando ao que, né, qual era o artesanato que vendia mais na época, o que deveria ser
você arriscar de novo. E isso sempre me marcou muito. Com certeza isso faz parte do meu dia a dia. Esse instinto, eu falo que é instinto como que é aquele animal? Tem um animal que se adapta ao instinto da capivara, né? O instinto da capivara que se adapta aí a qualquer tipo de ambiente. Frase de outdoor. Vamos lá, frase na camiseta. Bom, estamos trocando a frase no outdoor para uma frase na camiseta. Rafa, eu gostei da sua ideia da semana passada, do nosso último episódio, de colocar uma pergunta na camiseta. O que eu faria nesse caso? Pegaria uma camiseta branca bem confortável, colocaria nela a frase que é a seguinte, que tem no livro, a pergunta, né? Quais são as oportunidades para aprendizado e crescimento hoje, para mim e para as pessoas ao meu redor? Eu dormiria com essa camisa para poder acordar e na primeira coisa que eu fizer no dia, quando eu for lavar o rosto e me ver no espelho, eu ver essa frase e todo dia eu poder ter a chance de aprender, seja para mim mesmo ou para ajudar as pessoas ao meu redor a aprenderem também. Vamos lá, eu, Rafael Pires, colocaria aqui na minha camiseta e circularia aqui em São Paulo. Confesso que foi difícil achar apenas uma frase, então eu vou ser egoísta nesse episódio e vou compartilhar 2 frases. A primeira delas é: não divido o mundo entre os fracos e os fortes, ou entre sucessos e fracassos. Divido o mundo entre os que aprendem e os que não aprendem. E a segunda frase que eu colocaria na camiseta é: se você passar pela vida fazendo somente o que é fácil, deve se envergonhar. Desafio para o ouvinte. Ouvinte, agora chegou a sua vez. E embora o desafio de hoje seja bem profundo, o Rafa te ajudou, porque ele deu um exemplo aqui maravilhoso de como fazer isso. Lembra que eu expliquei para vocês, agora há pouco, como é que faz para mudar o mindset? Então eu vou repassar com você pelas etapas. Se você quiser, inclusive, dar pause e ir respondendo num caderno enquanto eu pergunto, vai ser bacana, tá? Então, primeiro passo. Quando que seu mindset fixo ainda aparece? Segundo passo. Quais são os gatilhos que fazem o seu mindset fixo aparecer? Terceiro passo. Dê um nome para o sabotador, para a sua versão inferior, que geralmente te leva ao mindset fixo. Quarto passo. Quais são as frases, quais são as crenças limitantes que o seu sabotador geralmente te fala? Quinto passo. Simule um diálogo com o seu sabotador, com o seu eu inferior. Quando ele te fala as suas crenças limitantes, quando ele te fala as frases que te fazem ter um mindset fixo, como é que você pode responder para ele com respostas dignas de um mindset de crescimento? Faça isso. Se precisar, volte atrás, dê pause em cada passo, mas não deixe de fazer esse exercício que mudou a minha vida e vocês viram quão impactante foi aqui com o Rafa fazer. Faça isso, escute o episódio mais uma vez, leia o livro, seja muito bem-vindo a um mundo de mindset de crescimento. Maravilha. Bom, estamos chegando então ao final de mais um episódio do Resumo Cast, sempre com um grande livro para empreendedores. Se você gostou desse assunto, mindset, gostou desse livro, gostou desse episódio, eu quero te fazer um convite, é claro, para você debater esse livro ao vivo com a gente no nosso Clube do Livro, que é onde a gente aqui do Resumo Cast debate ali semanalmente cada livro que a gente resume e publica nos nossos canais de podcast toda segunda-feira. Se você quer se aprofundar nos livros que debatemos aqui no Resumo Cast e também estar junto com outras pessoas que também gostam de trocar ideias sobre grandes livros para empreendedores, então saiba que o Clube do Livro é o seu lugar. Acesse agora mesmo resumocast.com.br/apoia-se e se torne um Triber apoiador ou uma Triber apoiadora do Resumo Cast. E assim você terá acesso exclusivo aos nossos encontros semanais do Clube do Livro. E claro que eu não posso deixar de agradecer e mandar um grande abraço a todos os nossos apoiadores e, claro, aos nossos queridos Tribers conselheiros, que são profissionais e empreendedores que apoiam o nosso projeto de uma forma muito ativa e nos ajudam a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros. São eles: Alcina Salles Giroto, Marcos Machado,
Werner Vinícius da Silva Bezerra, Douglas Milan, Pedro Muschitz, Marcele Figueiredo Marcos Franco, André Moreira Martins Arruda, Jaqueline de Souza Ribeiro, Luiz Luciano dos Santos, Gustavo José de Luna Campos, Carlos Alexandre Perim, Alexandre Nepomuceno Almeida, Jorge Pretel, Gabriel Cunha e Luiz Alberjante. Em nome da equipe do Resumo Cast, um muito obrigado para vocês. E nós falamos no próximo episódio. A melhor forma de aprender é ensinando. Compartilhe estas ideias com alguém e nos ajude a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros. Para saber mais, visite resumocast.com.br.